Meus irmãos, que Deus seja louvado mais uma vez. Meus queridos, nós louvamos a Deus pelo que já vimos esta noite. Eu creio que se nós voltássemos para casa, já voltaríamos bem alimentados, bem satisfeitos. Mas o Senhor preparou ainda um resto de tempo. E com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando em Atos capítulo 1, que tem enriquecido a minha vida. Se não tem enriquecido a sua vida, mas a minha vida tem sido enriquecida com o estudo de Atos capítulo 1. Meus irmãos, nós vamos ler o versículo 12. Glória a Deus. Versículo 12 que tem alguma coisa para nós da parte de Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Amém. Meus irmãos, Deus já me deu a graça de estar no Monte das Oliveiras 3 vezes. O Senhor me ajudou e eu já estive ali 3 vezes no Monte das Oliveiras. E meus irmãos, é emocionante estar ali. Porque naquele monte, que não é um monte muito alto, não é uma montanha como o Everest, é um montezinho, é um moteiro. Mas meus irmãos, ali aconteceram coisas gloriosas e ainda vão acontecer. Ali no Monte das Oliveiras, foi dali de onde Jesus subiu para o céu. Foi dali de onde Jesus subiu para o céu. E meus amados irmãos, lá é onde ele vai voltar quando ele vier para reinar. É onde ele vai pisar. E nós estudamos a semana passada que Jesus vem em 2 fases. A primeira fase se chama o arrebatamento, que vai pertencer somente aos cristãos, aos crentes verdadeiramente crentes. No arrebatamento será num abrir, e como foi cantado hoje, num abrir e fechar de olhos. No arrebatamento Jesus não desce à terra, ele vai esperar a igreja onde? Nas nuvens, nos ares. Ele fica nos ares e a igreja sobe ao seu encontro. Glória a Deus, e de lá junto com Cristo entraremos nas regiões celestiais. E enquanto isso a terra será entregue ao anticristo. Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo vai se manifestar, porque a Bíblia diz que ele só vai se manifestar depois que a igreja for o que, irmãos? Arrebatado. A Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste ao anticristo? O Espírito. É o Espírito Santo que está na igreja. De uma vez que a igreja sobe, a resistência que impede a manifestação do anticristo, ela vai ser tirada. E então o anticristo vai se manifestar. E haverá 7 anos. Não dá tempo de nós irmos para referências, porque não é o caso, não é o assunto de hoje. Mas 3 anos e meio será de falsa paz. 3 anos e meio será de falsa paz. O anticristo vai prometer resolver todos os problemas da humanidade. E nos primeiros 3 anos e meio vai ser uma beleza. A Bíblia diz que eles vão dizer, 1 Tessalonicenses 5, diz que eles vão dizer a paz e segurança. Quando eles pensarem que está tudo em paz e em segurança, então o anticristo, que é na metade dos 7 anos, na metade da semana, ele vai mostrar as unhas e vai mostrar quem realmente ele é. E então haverá 3 anos e meio de grande, vê se a igreja está lembrada, de grande tribulação. O anticristo vai reinar lá em Israel, os judeus vão recebê-lo, pensando que é o Messias, vão recebê-lo, e de lá de Jerusalém ele vai manobrar o mundo. É quando vai vir a marca da besta. E meus amados irmãos, enquanto isso a igreja está onde? Esses 7 anos, enquanto isso a igreja de Cristo está onde, meus amados irmãos? No céu. Metade tribunal de Cristo e metade bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro é quando o anticristo vai cercar Jerusalém, vai mostrar que não é o Cristo, vai mostrar quem ele realmente é,
e a Bíblia diz que haverá uma guerra em Jerusalém muito grande, é quando os judeus vão pedir socorro do céu. E nessa hora Cristo virá, e a Bíblia diz, e todo olho o verá, e os seus pés pousarão no Monte das Oliveiras. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vimos, irmãos, que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, e no mesmo local de onde ele subiu, ele vai descer. E eu já estive lá, na última vez que eu estive lá, eu estive onde está a pedra, que segundo a tradição judaica, e a tradução cristã e islâmica, foi daquela pedra de onde o Senhor subiu. Existe uma mesquita muçulmana, porque os muçulmanos tomaram conta de tudo no passado, e ali, no dia da ascensão, tem culto cristão. É a única mesquita do mundo que tem culto muçulmano e culto cristão. É a única. No dia da ascensão, os muçulmanos permitem que as igrejas cristãs vão celebrar seus cultos, rememorando a ascensão de Jesus. E tem uma pedra lá que tem uma mancha, e os muçulmanos dizem que aquela mancha naquela pedra é a marca do pé do Senhor Jesus. Eles não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus é apenas um profeta. Eles não creem que Jesus é Deus, eles não creem que Jesus salva, eles não creem que Jesus é o Salvador, mas eles acreditam que Jesus é um profeta. Eles chamam Jesus de profeta Isa. Eles chamam Jesus de profeta Isa. Então, meus amados irmãos, e a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, que a distância é de um caminho de um sábado. O caminho de um sábado é mais ou menos 850 metros, é menos de um quilômetro, que era o que os rabinos permitiam que os judeus andassem no dia de sábado. Não podia andar mais de 850 metros. Era uma regra rabínica do caminho do sábado, que só podia andar até aquele limite, e dali era proibido, a lei não permitia que andasse mais. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. E ali, irmãos, nós vimos a semana passada que o monte vai o quê? Quem está lembrado? Quando Jesus pisar no monte, o monte vai o quê, irmãos? Vai se fender e abrir-se em duas partes. E os judeus fugirão do anticristo pelo meio do vale que vai se abrir no Monte das Oliveiras. Meus amados irmãos, e ali os judeus eles vão se converter. A Bíblia diz que no final dos tempos Israel se converterá ao Senhor. Os judeus que rejeitaram Cristo, ali no Monte das Oliveiras, eles vão ver Jesus descendo em glória e majestade. Meus amados irmãos, e como é que eles vão identificar que aquele Jesus, aquele que está descendo, é o mesmo que eles crucificaram? Como é que eles vão saber? Como é que os judeus vão identificar que aquele que está descendo do céu é o mesmo que eles, os pais deles, os antepassados deles, crucificaram? Como é que eles vão identificar? Quem sabe dizer qual será o sinal que vai identificar que é aquele? As marcas de quem, meus amados irmãos? Dos cravos. As feridas nas mãos. Eles vão chorar. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 12, versículo 9 a 14. Zacarias 12, 9 a 14. Vamos lá, por favor. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Espera aí um pouquinho. Naquele dia, volte um pouquinho. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, que é que Deus vai derramar ali naquele grande aperto que eles estarão passando? Deus derramará o espírito de quê, meus irmãos? Graça. De graça, prossiga na tela, de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como se pranteia por um unigênito.
Prossiga. E chorarão amargamente, como que se chora amargamente pelo primogênito. O que é que vai acontecer com Israel naquele momento, quando Cristo descer? Vai descer o Espírito Santo sobre eles, e o Espírito Santo vai convertê-los. O Espírito Santo, o Espírito da graça, vai tocar neles, e eles vão prantear, eles vão chorar quando Jesus descer em glória. Aleluia. Agora o interessante é que a igreja vem com Jesus. Você sabia que a igreja vem com Jesus? Depois que Jesus nos arrebatar, nunca mais ele vai se ver livre da gente. Glória a Deus. A igreja virá, porque a Bíblia diz que Jesus virá com os santos. Glória a Deus. Então a igreja estará vendo esse cenário, Jesus pisando no monte, os judeus chorando, e a Bíblia diz: olharão, volte por gentileza, volte por favor, volte um pouquinho mais, não, é aí mesmo. E sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça e de súplicas, prossiga, e olharão para mim a quem traspassar. Jesus vai aparecer com os sinais do Calvário, da cruz. Quando eles olharem para as mãos do Senhor, eles vão entender que aquele que está ali é o mesmo que foi crucificado no passado. Não é outro, é o mesmo. Eles vão chorar e eles vão perguntar a Jesus, vamos ver, 13:6. 13:6. 13, capítulo 13 é só na outra página. 13:6, por favor, 13:6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Tem gente que vai perguntar, a Bíblia diz que tem gente que vai perguntar, olhar para Jesus e dizer: que feridas são estas nas tuas mãos? E Jesus vai passar na cara deles: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu amei vocês e vocês me crucificaram, mas eu já perdoei. Eu vim para salvar a descendência de Abraão. Aleluia! Eles vão perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Então, irmãos amados, isso tudo vai ser onde? Em qual lugar geográfico? Em qual lugar geográfico vai ser isso? Isso é num lugar geográfico, num sítio geográfico aqui na terra. Vai ser onde, irmãos? No monte de quê, meus amados irmãos? Das oliveiras. E ali Jesus aniquilará as nações que estiverem a favor do anticristo. Vamos ver Zacarias 14, de 6 a 9. Zacarias 14, de 6 a 9. Vamos ver o que é que Jesus vai fazer naquele dia. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Quem pode dizer glória para Deus, irmão? Quando o Senhor descer ali, ele vai reinar em Jerusalém. Vocês estão lembrados que o anjo disse a Maria, quando o anjo visitou a Virgem Maria, o anjo disse para ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, ele será grande, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Quando Jesus veio da primeira vez, ele ganhou o trono de Davi? Quando ele veio da primeira vez buscar, quando ele veio para salvar, ele ganhou o trono de Davi? Não. O trono dele foi aonde? O trono dele? Foi na cruz. Então essa profecia que o anjo disse a Maria vai se cumprir nessa época, quando ele vier reinar, e o trono de Davi vai ser entregue ao legítimo descendente de Davi, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E então vai ser instaurado o reino milenial. Serão os 1000 anos de paz, que a Bíblia fala, que nós não vamos dar detalhes agora. Alguém diz: não, o milênio é agora. Se você vê crente de outras igrejas dizendo: o milênio é hoje. Mas a Bíblia diz que no milênio Satanás estará o quê?
preso. E, irmão, se o diabo está preso e está fazendo o que está fazendo, e quando ele estiver solto? Glória a Jesus. Como é que a pessoa diz que o diabo já está preso? Não, o diabo não está preso. Não, ele está preso pelo evangelho, está preso pelo... Não, irmão. A Bíblia diz que quando o diabo for preso, haverá paz. Quando o diabo for preso, não haverá mais guerra. Quando o diabo for preso no poço do abismo, não haverá mais perturbação. A paz reinará sobre a terra. Quem diz aleluia para Jesus, irmãos? Mas hoje não é dia de nós falarmos sobre o milênio. Irmãos, por que o Monte das Oliveiras? Por que esse xodó de Deus pelo Monte das Oliveiras? Desde o Antigo Testamento que Deus tem um xodó com aquele Monte das Oliveiras. Davi, quando Absalão se revoltou contra ele, Davi subiu chorando pelo Monte das Oliveiras. Então, meus irmãos amados, Jesus chorou porque aquele monte vai ser o monte da vitória de Jesus. Por quê? Primeiro porque Davi, 1000 anos antes de Cristo, Davi chorou naquele monte. Subiu chorando por causa da rebelião de Absalão. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou 3 vezes no Monte das Oliveiras. A primeira vez que Jesus chorou foi na morte de Lázaro. Lázaro, seu amigo. João 11:35. Glória a Deus. João 11:35. Essa turma é de onde? Essa turma que está tão bonita de vir hoje? É o Calaim, mas é de alguma congregação? De qual congregação? Da 8ª região. Amém. Parabéns, viu? Amém. Glória a Deus. Está todo mundo bonito aí? Então, precisa uma nota 10. Amém. Então, vamos lá. Jesus chorou. Irmãos, Jesus chorou por ocasião da morte de quem, meus irmãos? Lázaro. De Lázaro. E Betânia, a aldeia de Betânia, ficava no lado, se não me engano, oriental do Monte das Oliveiras. Betânia ficava do outro lado do Monte das Oliveiras e Jesus chorou ali. Quando Jesus vem para Jerusalém, quando Jesus vem para a cidade de Jerusalém, ele vem também do Monte das Oliveiras e ele olha para a cidade que o rejeitou. Isso aqui já é na semana da paixão, isso aqui já é na semana da morte de Jesus. Ele vem para Jerusalém e ele vê que Jerusalém rejeitou, ele vê que Jerusalém não quis o seu amor, não quis a sua graça, e Jesus chora outra vez no Monte das Oliveiras. São Lucas 19:41. São Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, prossiga, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus chorou quando viu a cidade de quem, meus irmãos? Jerusalém. Por que Jesus chorou? Porque Jesus estava vendo o que ia acontecer com Jerusalém dali a 37 anos. Quem sabe dizer no ano 70 o que foi que aconteceu com Jerusalém no ano 70 depois de Cristo? Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos e não ficou pedra sobre pedra, totalmente destruída. E ele estava onde quando ele chorou neste momento? Versículo 37. Onde era que Jesus estava? Versículo 37. E quando chegava já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. E o 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então Jesus chorou no Monte das Oliveiras, na morte de Lázaro.
Jesus chorou no Monte das Oliveiras quando vinha para Jerusalém na semana da paixão, na semana de ser crucificado. Ele viu que Jerusalém rejeitou e ele viu que Jerusalém seria o quê? No ano 70 seria destruída. E a Bíblia diz que Jesus chorou no Monte das Oliveiras sobre Jerusalém. Mas ele chorou mais uma vez no Monte das Oliveiras. Vamos ver São Lucas 22, 33. São Lucas, é só virar as páginas. São Lucas 22 e 33. A terceira vez que Jesus chorou no Monte das Oliveiras. 39, 22, 39, desculpe. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Prossiga. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Prossiga. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha aí, irmãos. Onde foi isso? Onde foi isso, irmãos? No Monte das Oliveiras. Jesus, na véspera da sua morte, quando os soldados iam se aproximando, quando os judeus iam se aproximando para prendê-lo, ele sabendo de tudo isso, e ele sabendo que ia ser entregue, ele achou pesado o momento como homem, porque Jesus era Deus, mas Jesus também era homem, e como homem, ele sentiu peso do cálice que ia beber, da morte que ia sofrer, e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que a angústia foi tão grande, que os poros de Jesus, a pressão foi tão forte sobre ele, que os poros romperam-se, e saiu grandes gotas de sangue. Existe um nome na medicina, hematridose. Na medicina chama-se hematridose, quando a pessoa passa por uma grande angústia, e os vasos, os poros, os vasos se rompem dentro da carne, e pelos poros saem sangue. Ele começou a suar em angústia, e depois, além de sair sangue, além de sair suor, saiu o que, meus amados irmãos? Grandes gotas de sangue. Isso foi onde, meus amados irmãos? No Monte das Oliveiras. Aleluia. Aleluia. Ele chorou 3 vezes no Monte das Oliveiras. Glória seja dada ao seu santo nome. E dali foi que ele subiu para o céu. Aquele monte é especial, e quando ele voltar, ele vai voltar para lá. Quando ele voltar em glória, não é no arrebatamento, é na vinda do Senhor em glória. Ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras, e dali ele vai reinar em Jerusalém durante o seu reino milenial até o final dos tempos. E a igreja vai reinar com ele. Quem vai estar com Jesus ali reinando em Jerusalém, dê um glória para Deus, porque isso é coisa gloriosa. E os discípulos voltaram para casa. Os discípulos voltaram para casa alegres, regozijando, mas eles não foram para casa propriamente dito. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 15. Ou melhor, 13, perdão, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
Quem diz aleluia para Jesus? Eles não foram para casa. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê, meus amados irmãos? Poder. Eles obedeceram a Jesus. Eles disseram: nós não vamos para casa, porque eles não moravam em Jerusalém, eles moravam na Galileia. Eles moravam na Galileia. E eles disseram: Jesus disse que é para ficar em Jerusalém orando até que do alto sejamos revestidos de poder para fazer a obra de Deus. Aleluia. E eles foram para a casa onde Jesus celebrou a ceia. A Bíblia diz que era um grande cenáculo. O que quer dizer cenáculo? Cenáculo, o seu original em latim, quer dizer lugar de comer a ceia. Porque os judeus ricos, os judeus abastados, a casa deles tinha um primeiro andar bem grande, onde lá nesse primeiro andar eram feitas a refeição do fim do dia, chamada ceia. Foi nessa sala, nessa grande sala, a Bíblia diz que era um grande cenáculo, nesse primeiro andar, que Jesus celebrou a ceia pouco tempo antes. E foi para esse lugar que eles foram. E essa casa, a Bíblia diz que era a casa de Maria, a mãe de Marcos, a mãe de João Marcos. Quem já leu alguma coisa no Evangelho de Marcos? Quem já leu alguma coisa? Já? Pois aquele Marcos tinha uma mãe chamada Maria. E ela era rica, era bem de vida. Ela era família de Barnabé, era uma família abastada. E eles tinham essa casa, eles eram crentes. E ali naquela casa, no primeiro andar, ela cedeu para ser o local de reunião da igreja esperar o Espírito Santo. Por que se chama cenáculo? Vamos ver se vocês aprenderam. Porque o primeiro andar se chamava cenáculo. Por quê? Porque era o lugar de quê, meus irmãos? De comer a ceia. A ceia é a janta da noite. A ceia é a janta da noite. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, ficaram cerca de 120 pessoas. Cerca de 120 pessoas durante 10 dias em oração e súplicas. Aleluia. E o que era que eles estavam buscando? O que era que eles estavam buscando? Riqueza. Não era assim, irmão? Era uma campanha para comprar casa própria. Era uma campanha para casamento. Não tem igreja que faz campanha de casamento, né, irmão? As moças solteiras, vem para cá que você casa. Era isso que eles estavam orando para casar? Estavam orando para arrumar emprego? Estavam orando, era a campanha das 7 sextas-feiras para... Me ajude? Hein? Abrir a porta fechada? Não. Era buscando o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o que, irmãos? Revestidos de poder. Essas igrejas neopentecostais, algumas até têm o apelido de Assembleia de Deus, mas não são, que vivem buscando essas coisas, campanha para receber casa, campanha para receber... Não, nós não precisamos fazer essas campanhas, porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles ficaram ali 10 dias em oração, orando, certamente jejuando, em súplica, pedindo: derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Nós estamos esperando o poder, nós estamos esperando o revestimento, nós estamos esperando a glória, nós estamos esperando a unção. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para pregar a tua palavra e poder convencer as vidas. Glória a Deus. Estava ali os 12 apóstolos. Irmão, aqui fala que estavam os apóstolos. Estava começando por Pedro, que era o líder do colégio apostólico. Começando por Pedro, e a Bíblia diz que estava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Estavam ali, aquele povo todo, em oração, em jejum, pedindo o Espírito Santo. E estava ali também as mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos. Aqui é uma controvérsia, porque os nossos amigos católicos, eles dizem que esses irmãos aqui não eram irmão filho de Maria, eles dizem que era primo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Eles dizem que era primo de Jesus, não era irmão do ventre de Maria. Mas, meus amados irmãos,
Maria ter filhos após o nascimento de Jesus não seria nenhum pecado. Porque uma senhora casada ter filhos, é pecado uma senhora casada ter filhos? Não é. Não é nenhum pecado. É porque eles querem mistificar, querem enfeitar e diz coisas que nem sempre correspondem. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que estava ali, primeiro, os apóstolos. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quem tem que dar exemplo são os pastores. Primeiro estava Pedro, estava Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão e Judas. Não Iscariotes, o outro. Tem que começar pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos da igreja, pelos obreiros, pelos professores de escola dominical, pelos líderes da igreja. Irmão, eu sou de um tempo que quando a gente chegava na igreja, todo mundo se ajoelhava e orava. Até bater a campainha. Hoje nem campainha tem mais nas igrejas, porque não precisa. Toda igreja tinha uma campainha no púlpito. Para que era aquela campainha? Era para o povo levantar da oração, porque o barulho era grande e o pastor batia na campainha para levantar o povo. Hoje nem tem campainha mais, porque quando a gente vai começar o culto, o povo já está todo sentado. Aí por isso que não tem operação. Por isso que não tem batismo com o Espírito Santo com abundância. Tem batismo com o Espírito Santo, mas não é com abundância. Por quê? Porque o povo não ora. As bênçãos dos céus, elas vêm através de quê, meus amados irmãos? Da oração. Dá para dar glória para Jesus, irmãos? Vem através da oração. A oração é a chave que abre a janela celestial. Clama a mim, disse Deus em Jeremias 33:3. Clama a mim, o que, irmãos? Responder-te-ei. Ô, irmão, e por que a gente tem que orar se Deus já sabe que a gente precisa? É porque Ele mandou orar e nós temos que obedecer. Ele mandou, e quando Ele manda, manda quem pode. E quem não tem juiz sai doido rodando pelo meio do mundo. Mas a Bíblia diz que Ele mandou orar, Ele mandou buscar. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que estavam ali primeiro os apóstolos, que são a liderança da igreja. O Espírito Santo vai ser derramado quando nós pastores, quando nós presbíteros, quando nós dirigentes de trabalho, quando vocês dirigentes de círculo de oração, quando vocês professores de escola dominical, primeiro dobrarem os seus joelhos para intercederem pelo trabalho que vocês fazem. Primeiro, veja que começa com os apóstolos. Depois dos apóstolos, vai para quem? Vai para as mulheres. As mulheres. Quem eram essas mulheres? Os irmãos sabem que umas mulheres ricas acompanhavam o ministério de Jesus. Sabia disso? Lá em Lucas 8, vamos ver quem eram essas mulheres que estavam orando. Quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram mulheres crentes, bem de vida, que bancavam o ministério de Jesus. Eram mulheres ricas que bancavam o ministério de Jesus. Vamos ver, São Lucas 8, de 1 em diante. São Lucas 8. Pode ver. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A Bíblia diz, irmão, que no ministério de Jesus havia mulheres bem de vida que sustentaram, serviam com as suas fazendas. Fazendas aí quer dizer recursos. E algumas mulheres que haviam sido o que, irmãos? Curadas de espíritos malignos. Madalena, alguém disse que Madalena era uma prostituta. Não tem na Bíblia que Madalena era prostituta. Madalena era uma mulher rica de Magdala. Magdala era uma cidade onde havia um ponto de comércio e onde havia uma grande alfândega cobradora de impostos. Maria Madalena não era prostituta. A Bíblia fala de uma mulher adúltera, uma mulher prostituta, mas a Bíblia não diz que era Maria Madalena. Isso foi uma tradição que surgiu muitos séculos depois de Cristo. Maria Madalena tinha sido curada de espírito maligno. E ela disse, a partir de hoje,
eu vou servir a Jesus com a minha contribuição. Era ela, quem era mais? Maria, chamada Madalena. Madalena quer dizer de Magdala. Foi descoberto recentemente esta cidade, as ruínas de Magdala foram descobertas recentemente. E da qual saíram quantos demônios, irmãos? 7. 7 demônios. Prossiga. E outra mulher também que ajudava no ministério de Jesus, como era ela? Joana. Mulher de quem? Cusa. Procurador de quem, irmão? De Herodes. Irmão, essa mulher era rica ou era pobre? O marido dela era procurador de Herodes. Era o homem de confiança de Herodes, cujo patrimônio de Herodes estava na mão daquele homem. Qual era o salário daquele homem? Esse Cusa. Qual era o salário daquele homem? Quem sabe dizer qual era o salário dele? O procurador de Herodes, o homem de maior confiança de Herodes, e ele era um homem rico, era um homem abastado, tinha um salário alto, e a mulher de Cusa, Joana, também bancava o ministério de Jesus. E Susana, essa Susana, a Bíblia não diz quem era ela, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, com seus recursos. Quem diz aleluia para Jesus por isso? E essas mulheres ricas também foram para a oração. Dá para dar glória para Deus, irmão? Mulheres ricas foram para o cenáculo, foram orar, glória a Deus. Irmão, até o diabo cooperou com o ministério de Jesus. Por quê? Porque Susana era mulher de Cusa, e Cusa ganhava dinheiro de quem? De Herodes. E Herodes era um endemoniado. Mas quando Deus quer, Deus tira dinheiro até do diabo para beneficiar a sua alma. Aleluia. De qualquer forma, Herodes contribuiu com o ministério de Jesus, porque ele pagava o salário a Cusa, e Cusa dava dinheiro à mulher, e a mulher contribuía. Está vendo como é que Jesus faz, irmãos amados? Aleluia. A igreja de Deus não precisa se preocupar. Jesus manda recurso até da casa de Herodes. Quem diz aleluia para Jesus? Essas mulheres eram pobres ou eram ricas? E elas foram para onde? Para o cenáculo. Fazer o quê? Orar. Esperar quem? O Espírito Santo. Mas a Bíblia fala também que tinha uma mulher muito importante. É a última vez na Bíblia que se fala da Virgem Maria. É a última vez na Bíblia que se fala da bem-aventurada Virgem Maria. Glória a Deus. E a Bíblia diz que estava também ali. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres. E Maria, mãe de quem, meus irmãos? De Jesus. De Jesus. Agora, eu quero parar aqui um pouquinho. Irmão, interessante que Maria já tinha sido cheia do Espírito Santo. Quando foi que Maria foi cheia do Espírito Santo? Há 33 anos passados. Quando foi que Maria foi cheia do Espírito Santo? Vamos ver, São Lucas 1:35. São Lucas 1:35. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, lá em Nazaré, disse que ela ia ser a mãe do Filho de Deus, e ela disse, como se fará isso? Eu sou uma virgem, eu não conheço varão, eu não conheço homem. Aí o anjo disse o quê? Foi que o anjo disse para ela? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem dá um aleluia para Jesus? E o anjo respondeu e disse, descerá sobre ti quem? O Espírito Santo. Maria, antes de Jesus vir ao mundo, ela foi cheia do Espírito Santo. Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela, e o Espírito Santo trouxe para quem? Para quem? Para dentro do ventre dela. Quem foi que o Espírito Santo trouxe para gerar lá dentro? Jesus, o Espírito Santo trouxe. Maria já tinha o Espírito Santo. Maria já tinha plenitude do Espírito Santo, mas foi orar para receber mais. Dá para dar um aleluia para Jesus? Tem crente que diz, Jesus já me batizou com o Espírito Santo, eu não vou orar mais não. Maria já era uma mulher cheia do Espírito Santo, e para receber mais, ela foi orar, junto com os demais. Dá para dar aleluia para Jesus, irmão? Ela poderia dizer, eu já sou cheia, não vou mais não.
Fui eu quem carreguei Jesus no meu ventre, eu não vou mais não. O Espírito Santo já desceu sobre mim, eu não vou mais não. Mas ela disse, eu preciso. E foi buscar o Senhor em oração lá no Senado. Mas para encerrar, essa eu vou encerrar, glória a Deus. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. E com quem, irmãos? Seus irmãos. Agora deixa eu dizer uma notícia que você não sabe. Você sabia que até Jesus morrer, os irmãos dele nenhum era crente? Sabia disso? A Bíblia fala que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos Jesus tinha: Tiago, José, Simão e Judas, e mais 2 irmãs, que a Bíblia não diz o nome, mais 2 irmãs. A família de José e Maria era 6 pessoas, pelo menos 6, porque tinha irmãs. Irmãs pelo menos são 2. Vamos dizer que eram 6 pessoas. Nenhum era crente. Por que nenhum era crente em Jesus? Me ajuda a explicar. Por que nenhum era crente em Jesus? Por quê? Vamos ver São João 7:5. São João 7:5. Glória a Deus. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. A Bíblia diz que poucos meses, 8 meses antes de Jesus morrer, 8 meses antes de Jesus morrer na cruz, os seus irmãos não criam nele. Nem Tiago cria. Tiago aqui não era o apóstolo, era outro. Nem Tiago, nem José, tinham o mesmo nome do pai, José. Nem Tiago, nem José, nem Simão e nem Judas não criam nele. Por que não criam? Porque eles criaram-se com Jesus. Jesus, durante os 30 anos, Jesus era uma criança normal, era um adolescente normal. Jesus não fez milagres. Apareceu um pregador sem juízo, dizendo que Jesus, quando era rapazinho, disse que José passava 1 ano para fazer um banco. E Jesus dizia, apareça banco, aí o banco aparecia. Tem juízo um pregador desse? Pois está aí na internet, glória a Jesus. Não. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. E por que era que os irmãos de Jesus não criam nele? Por que os irmãos de Jesus não criam nele? Por quê? Porque eles disseram, esse camarada foi criado com a gente comendo tapioca, vamos dizer comida nordestina, né? Comendo tapioca, comendo cuscuz, comendo charque, comendo peixe, suava, cansava, dormia, ajudava papai. E esse camarada agora dizendo que é um filho de Deus, irmão da gente, porque Maria não contou, irmão, olhe para cá, Maria não contou a ninguém que ele tinha sido concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no seu. A Bíblia diz que Maria não contou a ninguém. Você que tem a língua solta, aprenda com Maria. Dá para dar glória para Jesus, irmão? Tem gente que tudo que sabe, blá, 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 blá. Maria, a Bíblia diz que ela guardava no seu coração. Só quem sabia era ela e José. E outra coisa, José soube, não foi pela boca de Maria. José soube pela boca de quem? Do mesmo anjo que apareceu a Maria. Não foi Maria que contou a José. Então, irmãos, os irmãos de Jesus não criam nele. Está escrito que os irmãos de Jesus não criam. Mas depois que Jesus morreu, aí Jesus apareceu a eles. Ressuscitado. Aí eles disseram, agora não tem como crer, ele é o Filho de Deus. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Vamos ver isso. 1 Coríntios 5:7. O mais velho era Tiago, o mais velho era Tiago. Jesus apareceu ao mais velho e o mais velho pregou para os mais novos. Vou encerrar agora. Jesus apareceu depois de ressuscitado. É 1 Coríntios aí, é 1 Coríntios 15:7. 1 Coríntios 15:7. Aí é 5. 1 Coríntios 15:7. Vamos ver aí. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Depois foi visto por quem, irmão? Tiago. Esse Tiago aí era o irmão dele, o mais velho, depois dele. O mais velho depois de Jesus era Tiago. Aí quando Jesus ressuscitou, aí não sei onde foi, a Bíblia não diz, Paulo é quem conta que Jesus apareceu a Tiago. Ei, Tiago, olha aqui as minhas mãos. Você pensava que eu era um qualquer, mas eu sou o Filho de Deus, o enviado pelo Pai Eterno. Aí Tiago,
Glória a Jesus. Dá glória para Jesus, igreja. E a Bíblia diz que toda a família de Jesus se converteu. E quando foram, eles eram novos crentes. Interessante, a família de Jesus eram os mais novos crentes do cenáculo. Eram os mais novos crentes. Porque só tinha menos de 50 dias de crente. Só tinha 50 dias de crente. A família de Jesus, no dia de Pentecoste, só tinha 50 dias de crente. Dá para dar glória a Deus, irmão? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar glória a Deus, vamos ficar de pé dando glória a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite, irmãos? Tem alguém para Jesus nessa noite? Levante a mão e diga: sou eu, pastor. Eu vim para aceitar Jesus como meu Salvador. Tem alguém para ser crente? Alguém para voltar para Jesus? Levanta a sua mão e nós vamos orar por você agora. Não há ninguém, que Deus abençoe. Terça-feira é a Santa Ceia do Senhor. Terça-feira é a Santa Ceia do Senhor, aqui na sede, se Deus quiser. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor. Convidamos o pastor José Luiz para fazer esta oração a Deus. Quem necessita das orações, irmãos? Então veja só, oraram os apóstolos, oraram as mulheres, orou Maria e oraram os seus irmãos. Quem quer receber poder? Quem quer receber o Espírito Santo? Maria já era cheia do Espírito Santo? Já era cheia? Mas veio fazer o quê? Orar para receber mais. Tinha um corinho que dizia: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Não se conforme de ser batizado com o Espírito Santo. Vá buscar os dons. Vá buscar a sabedoria. Vá buscar os dons espirituais. Eu quero mais. Diga: eu sou como a Virgem Maria. Eu não me conformo. Eu quero mais. Diga: eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais do Espírito Santo, à semelhança de Maria. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, te rendemos o louvor, Senhor, mais uma vez nesta noite. Senhor, te louvamos pela palavra, pelo alimento espiritual que o Senhor trouxe para todos nós, através do teu Filho, Senhor, nosso pastor presidente. Queremos te agradecer, Senhor, de coração, e pedir ao Senhor que nos conceda sempre esta graça de estar aqui reunidos para aprender e crescer na tua presença. Continua abençoando a tua igreja, o nosso pastor, a sua família, Senhor, o ministério da nossa igreja, Pai. Nós te louvamos e rendemos graça. Assim, Senhor, te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. E a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Dê a paz ao seu vizinho, que é bom dar a paz.